Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem a paz de Jesus, diga glória a Deus. Quantos está feliz com Jesus também pode dar glória a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe cada um dos irmãos que está aqui, apesar do tempo que o Senhor Jesus nos deu. Os irmãos estão aqui para adorar a Jesus. Eu queria aproveitar, eu não quero também tomar muito tempo. Eu quero que você se coloque de pé, você que tem a Bíblia Sagrada. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos e queria que você abrisse bem o seu coração para receber esta porção da palavra de Deus que Deus tem para a nossa vida. Sei que aqui estamos em poucas pessoas, mas estamos com as pessoas que estão em casa nos acompanhando através da internet. Que Deus vos abençoe também. Hoje nós temos vários meios de anunciar a palavra de Deus e nós utilizamos desses meios para alcançar vidas para o reino de Deus. Deus abençoe vocês que nos acompanham, vocês que estão conosco, que a bênção de Deus possa te alcançar. Pega a Bíblia, livro de Salmos. O culto começou com Salmo, foram 2 salmos, se não me engano, que foram lidos aqui hoje, né, na abertura, na oportunidade, e nós vamos ler um salmo. Eu estava embaixo, o Salmo 92 foi lido, eu não lembro, o outro parece que foi 82 e alguma coisa, se não me falha a memória. Eu quero ler o Salmo 89. Glória a Deus. Passaram tudo pertinho e eu falei, não leu que eu vou pregar. Se ler, eu vou pregar assim mesmo. Glória a Deus. Salmo 89. Essa mensagem aqui vai ser uma mensagem poderosa para os nossos corações. Na verdade, Deus sempre tem nos dado mensagens poderosas. E toda a mensagem de Deus é poderosa e esta é ainda mais poderosa. Salmo 89, nós iremos localizar o verso de número 20. Glória a Deus. Salmo 89, verso de número 20. Glória a Deus. Todos já acharam, meus irmãos? Glória a Deus. O texto diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungir. Achei a Davi, meu servo, com o óleo santo ou com o santo óleo ungir. Amém? Você pode ler, está escrito assim também na sua Bíblia. Então vamos ler juntos. Eu sei que não me importa a quantidade, mas a palavra é poderosa na nossa boca. Você pode ler? Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungir. Amém? Fecha seus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, também está o seu povo. Eu te peço, fala conosco, tenha a liberdade de falar com a sua igreja, com o seu povo. Meu Pai, que nós possamos sair daqui abençoados através da sua palavra, em nome de Jesus. Se assenta e se você tem liberdade de aplaudir, você também pode aplaudir. Meus irmãos, minhas irmãs, eu preciso
de alguns minutos da vossa atenção para a palavra de Deus aqui na noite desse dia, para que nós possamos juntos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o mapa que nos direciona. A palavra de Deus é a bússola para o homem e a mulher que procura o caminho. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero falar com vocês aqui nesta noite sobre quando Deus escolhe alguém. Passei a tarde de hoje procurando alguns rabiscos para transmitir nessa noite para a igreja de Deus, e esse texto saltou ao meu coração, dentre outros textos, e eu quero compartilhar esse salmo com os irmãos. Nós olhamos para o Salmo 89, o verso de número 20, o texto diz: achei a Davi, meu servo, e com santo óleo ungi. O simples fato de Deus achar a Davi já significa que antes Deus estava procurando alguém. Ou seja, pessoas existem em todo o lugar, e entre estas pessoas de todo o lugar, Deus procura alguém. Entre outras palavras, nós observamos que no meio de 8 milhões de habitantes na Terra ou no planeta Terra, Deus está procurando alguém. O Senhor, Ele está escolhendo, como está escrito em Salmo 101, o verso de número 6, está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, esse me servirá. A expressão aqui, meu servo, é seguida logo de achei a Davi. Logo nos indica que esse Davi já estava servindo ao Senhor. Quando a expressão achei a Davi, o meu servo, Deus já estava procurando entre o povo que o servia. A expressão achei a Davi, o meu servo, indica que Davi já servia ao Senhor antes de ser achado. Deus
procurava entre seu povo e não tinha encontrado, até que Deus continua procurando e de repente os seus olhos encontrou a Davi. E é o texto: achei. Ninguém acha se não procura. E Deus está dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis na terra. É Deus quem está dizendo que os seus olhos procuram. A expressão meu servo, seguida logo após de achei, indica que esse Davi já estava servindo ao Senhor antes de ser encontrado pelo Senhor. E é bem verdade que isso limita então a procura de Deus, porque Deus está dizendo: achei. Na verdade, queridos, o Senhor não está procurando entre os 8 milhões de habitantes do planeta Terra, mas sim o Senhor está procurando entre aqueles que o servem. Deus está entre aqueles que o temem, procurando se acha alguém. O planeta hoje tem 8 bilhões de pessoas. E Deus não está no planeta procurando. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Deus está no meio do seu povo, dos seus servos. Ele está olhando para dentro desta casa agora e está dizendo: deixa eu ver se eu acho alguém. Deus não está lá fora procurando alguém. Deus está aqui procurando quem? O meu servo. No texto: achei a Davi o quê? O meu servo. E o texto diz: com o meu santo óleo ungi. Primeiro, antes de ser ungido, ele é o quê? Servo. Deus não unge aquele que não serve primeiro. Tem que servir primeiro, está no texto. Tem que servir primeiro para ser ungido. Tem gente sendo ungido sem servir. Nunca serviu ninguém e quer unção. Antes dos discípulos receber a unção, Jesus diz assim: aprende a servir primeiro. Hoje nós vivemos um tempo que Deus está procurando alguém que lhe serve. Eu só vou servir se eu for destacado. Eu só vou servir se me ungirem. Então, se tu não serve, porque não serve depois de ser ungido, tem que servir para depois continuar servindo. Porque tem gente que é ungido sem servir, depois para de servir, porque ele acha que ele tem que ser servido. E Deus está dizendo no texto que achei a Davi o meu servo. As pessoas acham que Deus está lá do lado de fora, no baile funk, lá na casa de prostituição, caçando o seu servo, porque lá não tem servo de Deus. Deus procura na sua casa se tem algum servo para ele achar. Obrigado. Deus olha e diz assim, não estou saindo do texto, mas olha para mim, por favor.
Deus dizendo para os seus servos, não para o mundo, mas para o seu servo: buscar-me-ei e me acharei. Só que agora não é Deus que está dizendo para Davi buscar, é Deus que está dizendo: eu estou procurando o meu servo. Quando o servo, olha aqui, quando Deus olha e diz: achei a Davi, é porque Deus estava procurando, há muito tempo, e parece que Deus passava com o olho por cima, e parece que Davi estava invisível diante dos olhos do poderoso. Será que Deus estava enganado de não ter achado Davi? É porque Deus achou no tempo certo. Quando o texto continua, quem está comigo diz amém. Oh, glória. O Senhor não está procurando entre os 8 milhões de habitantes no planeta, mas sim o Senhor está procurando entre aqueles que o servem. A minha pergunta é: tem alguém que serve o Senhor aqui? Eu vou te dar a oportunidade de novo, vou perguntar de novo: tem alguém que serve ao Senhor aqui? Então Deus está procurando quem lhe serve. E a verdade é que Deus não, e eu vou repetir isso aqui, talvez eu pareça repetitivo, mas a comida repetida é mais gostosa. Você só repete não porque você está com fome, porque a comida está gostosa. É ou não é? Talvez já está cheio, mas porque o paladar é tão gostoso que dá vontade de repetir. Então, o paladar está gostoso e eu vou repetir. Deus não está procurando lá fora, Deus está procurando aqui dentro, entre os seus servos. Tem 500, Deus está procurando entre os 500. Tem só 5, Deus está procurando entre os 5. Deus olhava para a casa de Jessé e via 7 caboclos, marmanjos. E Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse Samuel. Não unge esse Samuel. Acabou todo mundo. Samuel falou: Deus, o senhor está equivocado, né? Tem mais alguém? Jessé disse: tem um. Cadê ele? Que até agora você não apresentou? Cadê? Mas Deus já via dentro do coração, diz: não é Abinadab, não é Samar, é Davi, que os meus olhos já achou. E por isso Deus mandou Samuel para ungir, e ungir com o meu santo óleo. Por quê? Porque antes de ser ungido, ele já servia no campo. Ele não tinha oportunidade de servir sentando na mesa. Ele não tinha oportunidade de deitar na melhor cama. Mas ele servia. Ele era o último a deitar, o primeiro a levantar. Era o carregador de queijo, era o menosprezado. Mas Deus olhou do céu e disse: achei. E Deus está escolhendo alguém nesta noite. E esse alguém pode estar aqui dentro. Esse alguém pode ser você. Deus está escolhendo alguém nesta noite. Aleluia. Assim como Cornélio era um homem temente a Deus, nós entendemos que entre os crentes, entre os que temem a Deus, é onde Deus está procurando.
Assim como Cornélio, eu comecei e não terminei, era um homem temente a Deus e foi encontrado pelo Senhor em Atos 10, do 1 ao 8. O Senhor está procurando no nosso meio alguém. Eu repito, o Senhor está nesta noite procurando em nosso meio alguém. E oxalá que esse alguém fosse eu, oxalá que esse alguém seja você, nesta noite ser o escolhido de Deus, para receber sobre a sua cabeça o santo óleo de Deus. Cornélio foi encontrado pelo Senhor, porque o anjo de Deus, quando Cornélio oferta ao Senhor, o anjo aparece e diz: o Senhor tem recebido as tuas ofertas. Cornélio era temente a Deus. Assim também hoje o Senhor procura pessoas. No caso de Cornélio, Deus o achou, ele foi encontrado para a salvação. E Deus ainda está procurando pessoas para ser salvo. Cornélio foi encontrado para a salvação, foi escolhido para ser o primeiro gentil que recebeu o Espírito Santo. O primeiro gentil a ser impactado pelo poder de Deus foi Cornélio. Foi ele e a sua casa que Pedro foi enviado. O Espírito de Deus levou Pedro até Cornélio. Pedro pregou. Se você ler Atos 10, você vai entender do que eu estou falando. Ele e a sua casa foram batizados e cheios do Espírito Santo. Atos 10 diz que o Espírito caiu enquanto Pedro falava. Mas o caso de Davi, ele foi encontrado pelo Senhor já servindo a Deus, já sendo temente a Deus, e por isso escolhido para ser príncipe no meio do povo de Deus. Irmão, que Deus te encontre servindo. Deus está procurando alguém que serve. Deus, eu vou repetir, Deus está procurando alguém que serve. A gente gosta de usar o texto que Deus levanta do monturo pobre, necessitado, e faz assentar entre os príncipes. Deus pegou Davi, não foi do pó e não foi do monturo, foi do pasto, e o colocou como príncipe entre o seu povo. Davi não estava no monturo, estava servindo. E tomara, ou oxalá, que Deus te encontre servindo na madrugada, servindo na tua igreja, servindo o vizinho, servindo no teu trabalho. Que Deus te encontre servindo aonde quer que você esteja. É serviço a Deus. Seja servo de Deus, seja temente a Deus, porque Deus vai te elevar. Oh glória, eu sei que o glória a Deus está fraco, mas vamos lá. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendido disso. Deus está procurando servo. Foi Jesus quem disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus olhou e encontrou Jesus servindo. Os discípulos
foram ensinados em João 13 que o dever deles é servir. Jesus pega a bacia, lava o pé um do outro e diz: faça o mesmo, serve, porque vocês não foram chamados para ser servido, mas para servir. Quando você olha o livro de 2 Samuel, capítulo 7, eu quero ler para vocês. 2 Samuel 7. Quem está comigo, diga glória. 2 Samuel 7, verso 8. Olha o que o texto diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei das malhadas e de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus aqui está lembrando a Davi de onde ele saiu. Você estava servindo as malhadas, agora eu te trouxe para servir o meu povo, para ser chefe do meu povo, para pastorear o meu povo, para servir o meu povo e não ser servido do meu povo. Tem muita gente, vai doer, mas o que dói cura. Tem muita gente que Deus chamou para servir o povo, e ele está sendo servido pelo povo. Deus nos chamou, querido, independente se é pastor, se deixou de ser, se Deus te chamou, é para servir. Deus nos chamou, foi para serviço. Vamos servir com excelência. Ouvinte de casa, serve com excelência, porque o texto que diz: achei Davi, o meu servo, e com o santo óleo ungi. E o que Deus faz quando Ele escolhe? Olha para mim. Ele unge com óleo. Você tem a certeza que você foi escolhido por Deus? Quando Deus escolhe, Ele pega o óleo e derrama o óleo. Ele unge com óleo. Jesus, antes de enviar os discípulos, Jesus não enviou os discípulos sem ungir eles. Jesus diz assim: eu vos envio, mas antes de eu vos enviar, eu assopro o meu espírito sobre vós. Ele assoprou o seu espírito. Ele olha para os seus discípulos. Quando ele vai ser assunto ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, porque não dá para servir vazio. Se ele já te achou, ele vai encher, ele vai te ungir, porque Deus não vai usar servo vazio. Se você é um servo de Deus, Deus vai te ungir para servir com excelência. Você está aí? Atos 6. Havia uma contenda na igreja por falta de pessoas para servir as mesas. Pedro diz: escolhei entre vós homens tementes, homens sábios, homens cheios. Para quê, Pedro? Para servir. Olha para cá. Se você ler Atos 6, verso de número 4, vai falar que eles eram, aqueles que foram escolhidos, eram cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Fala que Estevão era cheio, que quando Estevão falava, ninguém resistia às suas palavras.
Deus não está procurando servos vazios. Deus está procurando servos que servem cheios. Talvez essa mensagem seria uma mensagem para segunda-feira, ou uma mensagem para um evento, mas está valendo por hoje, porque nós somos servos, e Deus não está procurando servos vazios de sua presença. Quando Deus, ou o que Deus faz quando Ele escolhe, Ele unge com óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo em nossas vidas. E a minha pergunta é: Deus já te ungiu com óleo? Deus já derramou o seu óleo? Deus já te deu o Espírito Santo? Não é por acaso que o Espírito Santo se apoderou de Davi logo após o óleo ser derramado sobre a sua cabeça dentro da casa de seu pai. O Espírito Santo o possuiu. É Deus dizendo: quando eu derramar o óleo sobre a sua cabeça, eu vou possuir você. Não, eu não estou dizendo possuído por demônio. Eu estou dizendo que o Espírito Santo possuiu Davi, dizendo: Davi, sou eu que vou te governar, sou eu que vou te levar, sou eu que estarei contigo para servir. E Davi saltava e profetizava, cheio do Espírito Santo. Quando Davi pegava a harpa, quando Saul estava endemoniado, quando ele dedilhava a harpa, o espírito imundo saía, porque Davi era um servo que servia tocando cheio. Canta cheio, prega cheio, ora cheio, levanta a mão cheia. Levanta, aleluia, bate o pé cheio. Não dá para estar vazio na presença de Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele unge com óleo, e o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Jesus disse que muitos são chamados, pouco escolhido. Ele te chamou e Ele te escolheu, mas antes de tudo Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Assim também é aquele que Deus escolheu, eles serão cheios do seu Espírito Santo. Deus nos encheu do seu Espírito Santo. Deus nos escolheu e nos encheu com o seu Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aí? Não, ser cheio do Espírito Santo não é sair correndo. Porque tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo tem que plantar bananeira, tem que falar, não. O camarada pode nem dar um glória, às vezes alto, mas a promessa de Deus é de enchê-lo do Espírito Santo. O Espírito Santo, deixa eu dizer um segredo aqui para alguém. O Espírito Santo, quando ele chega na vida de alguém, ele chega com barulho. Vou repetir. O Espírito Santo, quando possui alguém, ele chega com barulho, mas quando sai, ele sai em silêncio. O diabo, quando chega na vida de alguém, ele chega em silêncio. Quando sai, ele sai com barulho. O Espírito Santo chega com barulho, e quando sai, ele sai em silêncio. Lhe provo. Quando o Espírito Santo possuía Sansão, Sansão quebrava Filisteu pelo meio. Quando o Espírito Santo saiu da vida de Sansão, sairei como das outras vezes. E não sabia ele que o Espírito de Deus havia saído. Quando o Espírito Santo entrava na vida de Sansão, ele pegou o portão de Gaza, botou nas costas e subiu para o monte com o portão, mais de 600 toneladas nas costas.
Mas quando o espírito sai amarrado de corda, ele tenta se soltar e o espírito, vazou. Em Atos 2, o Espírito Santo, quando veio para os apóstolos, os 120 crentes dentro do cenáculo, está em Atos 2. A Bíblia diz que houve um barulho de vento, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, o quê? Veio do céu o quê? Um som de um vento. Você já viu o vento, quando vem aquela venta, aquele temporal, aquele vento que sacode tudo? É Deus no dia de Pentecostes. Aí o texto, olha para cá. Eu disse que quando ele chega fazendo o quê? Barulho. Ele chega fazendo barulho e sai em silêncio. Vou provar. No dia de Pentecostes ele vem. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu todos que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Só que de repente, a multidão que estava na cidade correu tudo para a porta do templo, porque o vento veio e entrou só dentro da casa. Na cidade não foi. Aí todo mundo que estava na cidade veio para onde? Para o templo. E começou do lado de fora. Está tudo doido. Está tudo doido. Está embriagado. Pedro se levanta. Não tem ninguém embriagado aqui não. É a promessa de Deus. O derramamento do seu Espírito. Mas vamos lá. O que Deus faz quando Ele escolhe? Ele afirma e fortalece. 89, 21. Com Ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Você foi escolhido? O braço forte de Deus está contigo. Oh glória, eu sei que ninguém deu glória, mas vamos lá. Eu estou dizendo, se você foi escolhido, a mão de Deus fica firme contigo. Você será uma coluna firme. Nada vai te abalar, nada vai te tirar do lugar, porque o texto ainda diz: e o meu braço o fortalecerá. Por isso o salmista diz que o Senhor é o quê? Refúgio e fortaleza. Quando o Senhor escolhe, Ele firma. Diga: eu estou firmado. Não, isso aí não é firmado. Diga: eu estou firmado. Eu estou fortalecido, porque a mão do Senhor me firma e o seu braço me fortalece. Quem acredita, dá um glória bem alegre para Jesus. Você tem que entender, querido, que não é por acaso que depois da unção, Davi começou a derrubar gigantes. Em todas as áreas da sua vida, todos os gigantes que sobreveio na vida de Davi, Davi os derrubou. Porque a mão de Deus o firmava, porque o braço de Deus o fortalecia. Se houver algum gigante na sua vida, depois da unção de Deus, todos os gigantes cairá. O gigante financeiro cairá, o gigante da perseguição cairá, o gigante, aleluia, glória a Deus, do medo cairá, o gigante da mentira cairá. Todos os gigantes foram derrubados. Assim também fará contigo. O escolhido do Altíssimo, nenhum gigante pode sobressair diante dele, porque se ele é ungido, depois de ungido, Golias afrontou o povo de Deus, e Deus, por meio de Davi,
o derrubou, porque Davi foi ungido. Tem algum gigante na sua vida? Depois da unção, saiba que ele cairá. Por isso é necessário você deixar ser encontrado. E como eu sou encontrado? Servindo. Serve. Independente de onde, seja servo. Porque Deus está procurando, não é ímpio. Deus está procurando servo. O que Deus faz quando Ele escolhe? Se você não dá um glória, você não dá glória mais não. O que Deus faz quando Ele escolhe? Ele garante vitória sobre os inimigos. Deus te escolheu, Ele te dará vitória sobre os inimigos. Salmo 89, 22 e 23. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que aborrecem. Olha o que Deus está dizendo para Davi depois de ser achado e depois de ser ungido. Não é você que derruba. Ah, Davi derrubou o gigante. Foi Deus que derrubou. Davi só jogou a pedrinha. E Deus disse: se você é inimigo do meu povo, toma na orelha. Porque na lógica humana, quando a pedra cravou na testa, cravou, entrou, fixou. Não só bateu e caiu. Ela bateu e entrou no crânio de Golias. E ele não caiu para trás, porque na lógica humana, ele tem que cair para trás e ele caiu para frente. Não foi a pedra que derrubou. A pedra foi o instrumento de Deus. Mas é Deus que estava por trás dizendo: você mexeu com o povo errado. Você mexeu com Deus errado. Então, para não cair, para dizer que foi Davi que derrubou, como a gente prega, lá vai o tapa na orelha. É toma, e ele caiu para frente. É só você ler a Bíblia direito. Tem gente lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Não foi Davi que derrotou o gigante, foi Deus. Deus usou a pedra de Davi, não foi Davi. A pedra foi o instrumento. Mas quem derrubou, é só ler direito. E eu não estou pregando heresia aqui. Eu sei do que eu estou falando. Eu já li e reli. A pedra cravou. E se você olhar, Golias não caiu para trás. Na lógica, dá um peteleco na orelha de alguém de frente, ele cai para trás. E o Golias caiu para frente. Caiu de bruço. Barriga no chão. E Davi pegou a espada do próprio inimigo e cortou a cabeça. Aí foi Davi, cortou a cabeça, mas derrubar foi Deus. É só você ler o texto. Davi pegou a espada do inimigo, cortou o pescoço. Mas quem derrubou não foi Davi, foi Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque as vitórias vêm da parte de Deus. Golias não estava afrontando Davi nem o povo. Golias estava afrontando Deus. E Deus ungiu, Deus levou. Davi só foi um menino, o instrumento. Na lógica, Davi não tinha nada a ver com a história, nem soldado ele era, entre aspas. Porque nem espada ele tinha só um pedacinho de pau e uma fundazinha que ele treinava lá, jogando pedrinha, matando os passarinhos. Igual a gente cansou de brincar. Mas Deus o usou para mostrar que quando ele acha alguém, ele acha para fazer direito. Ninguém deu glória, mas vamos lá. É o texto aqui. E eu derrubarei o quê? Os seus inimigos. Por isso que eu estou dizendo que não foi Davi que derrubou o gigante, gente. A gente tem que ler a Bíblia direito. É Deus, vocês acreditam que é Deus que está falando? Verso 23. E eu derrubarei os seus inimigos perante os seus olhos.
Todo inimigo que se levantou contra Davi foi derrubado, porque não foi Davi que derrubou, foi Deus. E se você quiser receber essa palavra, os seus inimigos não é você que vai derrubá-los, é Deus que vai derrubar diante dos seus olhos. Não é por acaso que Davi subjugou todos os seus inimigos. Davi nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque Deus ia na frente de Davi dizendo: eu vou na sua frente para derrubar os seus adversários. O Senhor ia adiante dele. Assim também é na sua vida. O Senhor dos exércitos vai na sua frente para subjugar os teus adversários. E ninguém dá glória. Eu estou dizendo que o Senhor vai na tua frente para subjugar os teus adversários. Como diz a Escritura, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Quando o Senhor disse para Josué que ele levaria o povo a herdar a terra, e ninguém poderia suportar, porque Deus estaria com ele. O que Deus faz quando ele escolhe? Ele usa de fidelidade, cumprindo as suas promessas, e de bondade, guiando os seus passos. Está no verso 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado o seu poder. Se nós ficarmos aqui, lendo aqui, nós vamos ver tudo que Deus fez depois de ter ungido Davi, depois de ter achado. O que Deus faz? A promessa de Deus se cumprirá, e nós veremos a bondade do Senhor se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Talvez você pergunta: pastor, o que Deus faz o que eu posso fazer melhor para ser escolhido por Deus? Nada. Você não tem que fazer nada. Eu vou fazer isso aqui para Deus me chamar. Não. Porque senão o mérito é nosso. Explico? Todos nós somos escolhidos por Deus. Todos nós. Repito. Todos nós fomos escolhidos por Deus. É preto, é branco, é marrom, é cinza, não importa. É rico, é pobre. Todos nós fomos escolhidos. Escolhidos. Diga: eu sou escolhido. Todos nós somos escolhidos por Deus. Como? Pela aliança que Deus fez com Davi. Eu repito. Todos nós somos escolhidos por Deus pela aliança que fez com Davi, que se cumpre na pessoa de Cristo. A aliança que Deus fez com Davi se cumpre na pessoa de Cristo, e a partir de Cristo, todos nós somos o quê? Escolhidos. Se cumpre em nós. Ela é compartilhada conosco. Pela aliança que Deus fez com Abraão, que se cumpre em Cristo, é compartilhada conosco. 89, 27 ao 29. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, far-lhe-ei mais elevado do que os reis da terra,
e a minha bondade, a minha benignidade lhe guardarei para sempre, o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como nos dias do céu. Ela se cumpriu em nós. Se você olhar em Atos 3:25, você vai ver. Se você olhar em Gálatas 3:7-9, você vai ver. Por tudo isso e mais um pouco, você tem que entender que em Cristo nós somos nova criaturas. 2 Coríntios 5:17. Para a gente encerrar e ir embora. A diferença é que hoje nós devemos receber esta bênção pela fé. Você tem que receber isso do que eu estou te dizendo aqui hoje, é pela fé. Nós temos que entender que tudo é pela fé. Sem fé, o texto diz que é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem fé. Perdi a fé. Você está desagradando a Deus sem fé. O escritor aos Hebreus diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Tudo tem que ser pela fé. Eu quero a porta aberta, eu tenho que ver ela aberta pela fé. Eu quero um milagre, eu quero a provisão, eu quero a providência, eu tenho que ver pela fé. Não chegou ainda, mas eu já estou vendo. Você tem que crer. Creia. O Senhor derramou sobre ti o seu Espírito. Em 1 Coríntios 6:19. Deus já derramou sobre nós o seu Espírito. Creia. O Senhor te escolheu, querido. Por isso você deve louvá-lo. Por isso você deve adorá-lo. E deixar Deus usar a sua vida. Fica de pé, por favor. Se não agora, quando, irmão? Pois a procura de Deus hoje é feita entre os seus escolhidos que estão em Cristo. Se você está em Cristo, Deus está te procurando. Comece a orar, dizendo: Deus, o Senhor está procurando alguém, olha eu aqui. Deus está procurando entre aqueles que está em Cristo, como Paulo disse, se estamos em Cristo, novas criaturas somos. Ele agora procura aquele que querem ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus? Deus está procurando. Achei a Davi. E hoje Deus está à procura de cada pessoa que está me ouvindo. Deus está procurando. Fecha seus olhos, por favor. Eis aqui, eu venho com o rolo do livro que está escrito. O salmista disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 47:8. Irmão, Deus te escolheu. Nunca esqueça disso. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um ungido, eu sou uma ungida de Deus. Fecha seus olhos.
Deus, aqui estão os teus filhos e tuas filhas. Aqui estão os teus escolhidos que vieram para ouvir esta palavra. Que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa. Que o Senhor possa continuar usando e capacitando para o chamado a qual o Senhor tem na vida dos seus filhos. Continue nos abençoando. Esse irmão de casa, esse ouvinte que nos acompanha, que o Senhor possa o escolher e abençoá-los. Assim como o Senhor achou Davi, meu Pai, olha diante dos teus servos que te servem, Senhor. Que o Senhor possa nos escolher nesta noite e nos ungir com o teu óleo santo, em nome de Jesus. Todos dizem, que Deus nos abençoe. Quem recebe a palavra de Deus, dê uma salva de palmas.